E aí, rapaziada, tudo de boas? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Como vocês devem saber já, One Piece é um dos maiores animes e mangás do mundo todo, tendo inúmeras qualidades, sendo um dos meus animes barra mangás favoritos. E mesmo eu gostando muito de One Piece, gostando muito mesmo, eu reconheço que One Piece tem várias falhas. E por curiosidade, esse é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou expor as 5 maiores falhas de One Piece. E só porque no vídeo de hoje eu vou expor as 5 maiores falhas de One Piece, não significa que eu não gosto de One Piece, rapaziada. Só que significa que eu não sou burro. Ao mesmo tempo que eu consigo gostar de uma obra, por outro lado eu consigo ver os defeitos da obra. E bem, rapaziada, só antes de começar o vídeo eu queria ver se vocês não podem deixar o like nesse vídeo, né, e se inscreverem no canal. O canal tá quase chegando aos 1000 inscritos, rapaziada. Me ajudem a bater essa meta até o final do ano, por favor. E é claro, não hesitem em comentar sua opinião nos comentários. Mas enfim, agora que tudo isso foi dito, bora pro vídeo. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco. E bem, agora eu vou começar com o primeiro grande defeito de One Piece, que são as lutas paias de One Piece. E não, nem todas as lutas de One Piece são ruins, mas é que a maioria, para um anime que tem mais de 1000 episódios, as lutas de One Piece não são tão marcantes. E sabe, nesse ponto, no pré-time skip as lutas eram melhores, parecia que elas eram mais marcantes, os personagens tinham que pensar para lutar. Mas depois do pré-time skip parece que os personagens, sei lá, só se dão porrada com haki e acabou. Claro, tem lutas boas como Luffy versus Katakuri, Zoro versus King, mas no geral as lutas de One Piece estão muito paia. Tipo em Egghead, o Luffy contra os Gorosei poderia ter sido algo tri da hora, tri legal, e só foi o Luffy zoando os velhos. E eu entendo que o poder do Luffy tem a ver com diversão, tals, mas tipo, já tá chata as lutas do Luffy. Eu sei que o Luffy tecnicamente nunca foi o protagonista sério, mas eu sinto falta dele sério na hora das lutas. E cara, se as lutas do protagonista tão paias, imagina as lutas dos personagens secundários. E cara, o pior é que não dá nem pra dizer que o Oda não tem a oportunidade de fazer lutas boas, porque tipo, o sistema de poder de One Piece é muito, como é que eu posso dizer? A palavra certa pro sistema de poder de One Piece é rico, é muito rico, literalmente tem aqui Akuma no Mi, tem tudo. E como um exemplo de luta que a gente tem que poderia ter sido sim mais desenvolvido é Law versus Barba Negra. Uma luta entre dois personagens marcantes, mas que parece que foi muito rápida e muito mal desenvolvida, assim como a maioria das lutas dessa tão querida obra. Mas enfim, rapaziada, agora a gente vai abordar o segundo defeito de One Piece, que seriam os personagens deslocados barra sumidos. Ai ai, um belo exemplo de um personagem que parece estar fora do lugar e que é sumido é o Dragon. Irmãos, o Dragon é simplesmente o líder do exército revolucionário, pai do Luffy, parece que ele tá até agora sumido da história deslocado. Parece que o Oda foi lá e só criou ele pra preencher lacuna. Nem em flashback o Dragon tem o destaque que ele merece. E isso não acontece só com o Dragon, tem vários personagens sumidos da obra, como o Bug, que já tá sumido há um tempo, o Smoker, o Kobe, enfim, muitos personagens sumidos. E que mereciam sim o devido destaque, porém infelizmente o Oda não dá o destaque pra eles. Até alguns dos protagonistas que são os Mugiwaras parecem estar meio sumidos. Tipo, por exemplo, disseram que Elbaf ia ser o arco do Usopp, que não sei o que, e agora a gente tá em Elbaf e nem mesmo o Luffy tá aparecendo, tanto mais o Usopp. Coitado do Bon Clay, até hoje eu tô esperando o bichinho aparecer de novo. E pra resolver esse problema, eu acho que o Oda poderia pegar e dividir um pouquinho melhor a história, sabe? Tipo, em alguns momentos focar nos Mugiwaras na sua jornada, em outros momentos focar no mundo atual e não em flashbacks do passado. Na boa, o flashback do Rox é muito legal mesmo, mas tem personagens atualmente que estão precisando ser desenvolvidos. Eu acho que o Oda poderia pegar e dividir melhor os personagens, fazer cada um ter seu momento de destaque. Às vezes é complicado, tipo, o personagem vai lá, aparece, parece que vai ter um pouco de destaque, faz que nem o pai de vocês e some do nada. Mas enfim, agora eu vou mostrar o terceiro problema da obra de One Piece pra vocês, que são as mortes falsas. E bom, o que falar das mortes falsas em One Piece, rapaziada? Depois de capítulo, o que mais tem em One Piece é morte falsa. E bom, o problema das mortes falsas em One Piece é que tira o impacto da série, tipo lá em Punk Hazard com o Caesar Claw. No começo, a ameaça da Shinatori, que basicamente é o gás mortal, era real, até que a gente viu no final do arco que os personagens podiam ser revividos e que eles não tinham morrido de verdade. Então sim, querendo ou não, as mortes falsas tiram o impacto de One Piece. Tiram o medo e tiram a atenção de certa forma, até porque se tu sabe que um personagem provavelmente não morreu, tu não vai sentir o impacto pela luta dele. Tipo o Pella em Alabasta, ele simplesmente foi lá, se sacrificou, levou uma bomba consigo e depois ele voltou sem praticamente nenhuma cicatriz. Então, cara, assim, mortes falsas é algo muito pai em One Piece, porque tipo a gente pensa, pô, um personagem morreu lutando, da hora, legal, e ele não morreu. Ou em alguns raros casos o personagem realmente morreu, porém a gente pensa que é uma falsa morte, porque já até virou costume a gente pensar que a morte é falsa. Então, resumo da ópera, as falsas mortes em One Piece são sim paias, porém o próprio Oda já revelou que não gosta de
de matar os seus personagens. E sim, por mais que o Oda não goste, ainda assim é um defeito de One Piece. Mas enfim, agora já veio o quarto defeito de One Piece, que é a sexualização das personagens femininas de One Piece. Bem, a gente sabe que quando o Oda começa a desenhar mulher, ele se perde. E cara, querendo ou não, isso é meio paia, porque tu não pode nem assistir One Piece na TV da sala em paz, né? Porque do nada aparece uma Nami, uma Robin da vida e pronto, aparece teus pais ali e tu apanha. E querendo ou não, isso é um grande problema da obra, porque o Oda literalmente sexualiza qualquer mulher que aparece. Claro, eu sei que na maioria dos animes tem sexualização das personagens femininas, mas o Oda literalmente faz questão de sexualizar. Mas tudo bem, né? Infelizmente é normal, tal, e a gente até aceita, até que a gente vê que o Oda sexualizou uma criança de 12 anos. Sim, gente, eu sei que a Bonnie fica na forma adulta, tals, quando o Oda faz isso, mas ainda assim não impede dela ter 12 anos e não impede disso ser muito errado e paia. Sem dúvidas, pra mim, essa é a pior coisa que o Oda pode fazer na obra de fato, porque é bem problemático. E sim, dessa vez o Oda gênio se perdeu. Mas enfim, rapaziada, agora a gente vai ver o quinto e último defeito dessa lista do vídeo de hoje, que é a enrolação de One Piece. Tá legal, antes que venha algum fanboy chato dizer sim, eu não estou reclamando da quantidade de episódios. Até porque se um anime é bom e tem muitos episódios, e eu gosto do anime, é bom que ele tenha muitos episódios. O problema mesmo é quando o anime tem muitos episódios, porém ele só tem muitos episódios porque é muito enrolado. E sim, o One Piece ainda teria muitos episódios, mesmo sem ser tão enrolado do jeito que é. O Oda enrola em umas coisas impressionantes. Foi 4, 5 capítulos pro Luffy chegar até a praça principal lá em Marineford, por exemplo. Também foi uns inúmeros capítulos pro Luffy simplesmente ir lá e derrotar o Bucha do Caesar Claw. E não só com o Caesar Claw, tá ligado? Tipo, é várias vezes que o Oda consegue enrolar para o Luffy derrotar os vilões logo. E cara, nesse ponto eu acho que muitos dizem que a enrolação faz parte de One Piece, só que eu acho que dava pra ter um One Piece melhor e sem enrolação. O próprio live action de One Piece é a prova perfeita que sim, dá pra reduzir muito o que teve em One Piece, mas dá pra ficar da hora. Claro, tem partes lá do live action de One Piece que são sim enroladas, porém no geral até que é bem agilizado comparado à obra original. E eu acho que se o Oda pegasse e parasse de focar em enrolar as coisas que não são tão importantes, começasse a desenvolver os personagens que precisam de desenvolvimento, seria simplesmente Absolute Cinema. Mais do que já é, né? Porque o One Piece vai ser sempre Absolute Cinema. E bem, rapaziada, tudo mais é isso. Eu já vou sair daqui, tá? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. E sim, eu gosto de One Piece. Porém, eu achei um tema muito interessante fazer vídeo e bem, eu fiz. Mas então é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. E é isso. Falou! Até a próxima!